Depois da Praça da Sé, aqui em São Paulo, ter sido palco do culto ecumênico em memória de Vladimir Herzog durante os anos de chumbo da ditadura militar, a população voltou a se encontrar nesta praça para pedir eleições diretas. São Paulo tem outros espaços públicos que comportam grandes multidões, como por exemplo o Vale do Anhangabaú, Praça da República, a Paulista. Mas é muito simbólico você observar que dois eventos fundamentais na redemocratização do Brasil acontecem na Praça da Sé, à sombra da Catedral da Sé. E o Dom Arnes e os bispos e os padres participaram daquilo. O cardeal Dom Paulo se envolveu fortemente, primeiro na denúncia dos desmandos do regime autoritário, regime militar, muito especialmente as perseguições políticas, as torturas, os encarceramentos arbitrários, as deportações e assim por diante. E foi ele que convocou para esta manifestação especial, por exemplo, na ocasião do assassinato do Vladimir Herzog. E foi ele que convidou. Naturalmente, se ele convida para a sua igreja, ele não vai convidar para a Paulista ou para a Praça não sei o quê. Ele convidou para a igreja, onde foi celebrado aquele momento referente ao Vladimir Herzog, depois as grandes manifestações que iam acontecendo na Praça da Sé. Várias igrejas e várias religiões, como por exemplo o judaísmo representado no rabino Henry Sobel, deixaram de lado as suas diferenças confessionais e se uniram. É aquela velha história assim, por que nós vamos nos dividir por aquilo que nós temos de diferente, se nós podemos nos unir por aquilo que nós temos de igual? E é claro, com a liderança de Dom Paulo, muito especialmente, e de tantas outras figuras também, de liderança das outras igrejas ou religiões, como na época o rabino Sobel, mas também teve um pastor Wright, que junto com Dom Paulo representavam referências importantes de liderança, de agregação, e que, portanto, convocando, reuniam tanta gente para os momentos assim de resistência. Muitos bispos serão muito fortes nesse processo, como a gente citou o cardeal Arnes, né? O clero, os religiosos, os bispos do Brasil participaram ativamente desse processo. Aí nós temos aqueles nomes que aparecem mais, como um Dom Luciano. Dom Luciano conheci bastante bem. Era um homem de paz, um homem de ajudar a encontrar soluções sem hostilização, sem, de alguma forma, criar inimizades. Como um Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara é considerado, não é, um herói desse período também. Entrevistei o Dom Helder Câmara e foram momentos assim, os momentos mais marcantes da minha vida. Porque aí mostra essa contradição, né? Esse caráter muito humanitário e muito próximo de nós da instituição igreja. Então, Dom Helder se tornou uma figura de referência, não só no Brasil, mas também internacionalmente, chamando atenção para as situações do Brasil que muitas vezes não chegavam à grande imprensa, porque a imprensa também era censurada, a liberdade de manifestação, de ideias, etc., tudo isso era censurado. Então, Helder se tornou uma espécie de porta-voz também dos anseios do Brasil por mudanças, por liberdades. Um Dom Paulo Evaristo Arnes e outros mais que vão aparecendo pelo Brasil afora, mas sem dúvida nenhuma, nas bases, nas comunidades de base, nas comunidades eclesiais, nas paróquias e nas dioceses, nós tivemos todo um empenho em favor da democracia. Nós tivemos aqui o cardeal Dom Eugênio Salles, que trabalhou incansavelmente, no acolhimento dos refugiados, a tal ponto que o Palácio São Joaquim tornou-se lugar dos refugiados, ele acolheu a muitos, levou pessoalmente muitos também para o aeroporto do Galeão para poderem fugir do país. Uma infinidade de padres e bispos e freiras e freis e monges que lutaram pela defesa dos oprimidos
e da volta da democracia. Então isso é fascinante, uma igreja que procura se restaurar inclusive de fazer justiça, de colocar a justiça social e a justiça política em favor dos oprimidos na sua agenda, que é o que acontece hoje, né? Protestantes autodenominados evangélicos, que não são ligados ao protestantismo histórico, tradicional, anglicano, luterano, têm um papel muito mais importante hoje em dia do que políticos identitariamente católicos. Os cristãos, os católicos, não devem se isentar, não devem ficar ausentes da participação da vida política. Hoje eu vejo assim uma igreja comprometida com essas transformações sociais. O aspecto social também, né? E o trabalho social tanto de assistência, que a igreja tem vários trabalhos nesse sentido, como de promoção social, de dar a possibilidade de pessoas se promover, como também de transformar a sociedade de acordo com o Evangelho.